Olá, aqui Roberto Herrera, estamos conversando com Carla Adam, mestre em engenharia da produção, sobre o negócio de consultoria. Falamos no último bloco como começar esse negócio, como se manter, como prospectar clientes, e agora vamos conversar um pouquinho sobre prós e contras dessa atividade. Carla, quais são os principais prós e os principais contras dessa atividade? Bom, a gente pode elencar uma série de prós e uma série de contras, não sei se um é maior que o outro, vamos ver se a gente faz uma coisa um pouco equilibrada. Eu prefiro começar pelo ponto de vista positivo da atividade de consultoria. Eu, atuando como consultora empresarial, para mim o ponto mais positivo da atividade é poder mudar a vida de uma empresa. Eu já tive experiências assim fantásticas de situações em que a gente auxiliou empresas a mudarem o seu rumo. Eu tenho a satisfação de dizer que sou responsável por pelo menos, acho que no ano de 2014, umas 3 viradas assim, importantes de empresas pequenas que, a partir de um trabalho que a gente fez conjuntamente, conseguimos assim dar um novo norte. Então, eu acho que isso cria uma grande satisfação para quem trabalha com uma consultoria. Um outro ponto favorável assim da consultoria é a possibilidade que a gente tem de flexibilizar a nossa agenda de intensidade de trabalho, né? Você modela o seu tempo de acordo com aquilo que couber dentro do seu momento, né? Então, se eu tenho uma necessidade de dedicar um tempo maior para buscar conhecimento, para estudar ou até mesmo para outras atividades que não estejam necessariamente ligadas à atividade profissional, eu posso condicionar isso, né, nos agendamentos que a gente tem junto aos clientes. Então isso facilita para que a gente possa tornar a nossa vida um pouco mais serena nesse sentido, né? Então acho que é um ponto bastante favorável. Uma outra questão assim que eu acho bastante positiva é a questão da gente poder dimensionar o quanto você quer dar de intensidade na sua atividade profissional, né? Que é quase a mesma coisa do que eu falo antes, mas é no sentido um pouquinho diferente de você nortear. Bom, eu quero sim dedicar muito tempo para isso, então eu cada vez mais canalizo energias nesse território. E eu acho que isso é bom para quem é profissional da área, né, independente da área que a gente esteja falando, de você poder modelar o seu tempo de intensidade para aquela atividade. Mas de outro lado, a gente tem os contras, né? Eu acho que um dos principais desafios que a gente vivencia todos os dias é a instabilidade de agendas, né? Nós vivemos uma concorrência forte de mercado, né, onde existem bastante profissionais e ainda muitos autores dizem que a gente vive uma era do não emprego, né? Então, muita gente buscando alternativas diferentes de trabalho e a consultoria tem sido uma grande alternativa de trabalho que faz com que o mercado de consultoria esteja mais pulverizado, né? E, consequentemente, você está concorrendo com mais gente. Então, manter-se atuante com uma carteira de clientes ativa também é um desafio constante para nós, né? Um outro desafio é você ser aceito no meio, né? Muitas vezes, algumas empresas, por exemplo, se a contratação ela não é uma contratação espontânea, né? Existem casos, eu mesma atendo contratações, clientes que são atendidos por projetos, né, em que ela participa não necessariamente por uma vontade própria, mas por uma necessidade de atender um determinado fornecedor, de atender uma exigência de uma legislação e etc. Então, você precisa se fazer querido no meio, né? E a empresa entender que você está lá para ajudar e não para prejudicar ninguém, às vezes é um desafio que a gente passa nesse período. E eu acho que o terceiro grande desafio assim que nós como consultores temos é a fama de que a gente precisa saber de tudo, né? As empresas enxergarem, eventualmente, em alguns consultores, a solução para todos os seus problemas, né? Muitas vezes as empresas contratam pensando que nós somos bombeiros, que vamos chegar lá e apagar o incêndio, né? Os melhores trabalhos que eu já fiz até hoje são os trabalhos em que a gente não foi para apagar incêndio nenhum. A gente foi para construir um projeto, construir uma proposta, né? Então também é um dos grandes desafios que a gente vivencia, de você chegar numa determinada situação numa empresa e ela estar com um problema muito sério, muito fervilhante no momento. Como
pactuar isso com o cliente para que ele entenda que você está lá para ajudar, mas que você não necessariamente é a solução do problema. Então são desafios que a gente vivencia aí na carreira diariamente. Muito bem, conversamos com Carla Adam, mestre em Engenharia da Produção, sobre o negócio de consultoria. Nesse bloco falamos sobre prós e contras e desafios da atividade de consultoria. No próximo bloco falaremos um pouquinho mais sobre dicas de como iniciar esse trabalho, que acredito que seja bastante importante para a nossa audiência. Não perca!